Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 3, tripla do dia, jogos filtrados, pré-analisados para quinta-feira, dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, feriadão na terra da garoa, mas a bola não pode parar. Segue o jogo, finalíssima da Copa São Paulo, 3h30 da tarde. Duelo de titãs e duelo de invictos. O Corinthians invicto a 9 jogos, com 8 vitórias e 1 empate, e o Cruzeiro invicto a 18 jogos, 14 vitórias e 4 empates. Então, mais um ingrediente que torna essa partida muito mais interessante amanhã, jogão de bola. O Corinthians venceu 8 dos últimos 9 jogos, empatou 1, marcou 27 gols, uma média positiva de 3 gols por partida, ataque ataque poderoso, uma defesa também sólida, com números satisfatórios, sofreu apenas 4 gols nos últimos 9, já pelo lado do Cruzeiro, 18 jogos de vencibilidade, 14 vitórias e 4 empates, marcou 41 gols, uma média que ultrapassa um pouco a média de 2 gols por partida, e sofreu apenas 8, números também bastante satisfatórios no que diz respeito ao setor defensivo. Uma observação, a última derrota do Timão foi em 2023, 4-0, jogo de ida, quarta de final da Copa do Brasil Sub-20. No jogo da volta, o Corinthians até que tentou uma reação, venceu por 3-1, mas aí a diferença era um pouco maior e a equipe do Fluminense levou a melhor. Pelo lado do Cruzeiro, a última derrota foi em 2023 também, Brasileirão Sub-20, Santos massacrou 7-3. Duas equipes que defendem invencibilidades longas, duas equipes com números bastante positivos. O Corinthians, na sua trajetória até chegar a essa final, passou pela equipe do Guarani nos pênaltis após empatar por 2-2, 32 avos de final, venceu por 4-1 o Atlético Goianiense, 6-0 para cima do Cruzeiro e 2-0 para cima do América, além de um 3-0 sonoro, 3-0 recentemente, semifinal para cima do Novo Horizontino. A equipe do Cruzeiro é uma equipe sólida, é uma equipe com números bastante positivos. O dobro de vencibilidade da equipe do Corinthians, obviamente, porque vem numa sequência muito mais positiva. É um jogo complicado, não há favorito numa finalíssima como essa. Duas equipes com grande potencial para conquistar esse troféu amanhã. O Corinthians com a sua mística, da sua raça, da sua torcida, do seu empenho dentro de campo, daquela camisa que empolga, daquela camisa que é um jogador a mais, junto com a sua torcida, o manto sagrado alvinegro. E pelo lado do Cruzeiro, toda a tradição da equipe de Minas Gerais e todo o bom futebol praticado aí ao longo, não só desses 18 jogos, mas ao longo de algumas temporadas, com resultados bastante positivos e bastante contundentes. Jogam de bola, mas ainda assim eu vejo o Corinthians com um ligeiro favoritismo. Se vai transformar isso em um favoritismo, digamos assim, mais amplo, com um resultado mais positivo dentro da partida em termos de futebol jogado e placar conquistado, é outra história. Até porque a gente tem de um lado um Cruzeiro que está invicto a 18 jogos e não é à toa. Um ataque também bastante poderoso. É uma partida com grande probabilidade de ambas marcas, com grande probabilidade de mais de 1,5 gols. É uma partida para gols. Assim a gente espera, nós telespectador, analista, enfim, toda a imprensa e toda a torcida de todos os cantos do país e de todos os times. Espera que amanhã essas duas equipes possam proporcionar uma grande final. Até porque essa Copa Paulista é um campeonato onde tem no seu DNA a revelação de grandes jogadores, de bons jogadores, para que se torne também grande caso desenvolva ao longo da sua história até chegar no profissional um bom futebol com resultados satisfatórios, tanto dentro como fora de campo, formando não só o atleta, como também um cidadão. Beleza? Então vamos para o que interessa. Quem vence amanhã o jogo, Silvano Melo? Se eu soubesse, eu estaria milionário. Mas eu posso passar aqui probabilidade de resultados. O Corinthians leva um ligeiro favoritismo, vem de uma vitória contundente para cima da equipe do Novo Horizontino e não fica por menos a equipe do Cruzeiro, que eliminou também um dos favoritos, que era o Flamengo, 2-1. Enfim, jogão de bola e jogo sem favorito, mas ainda assim eu vejo o Corinthians vencendo essa partida amanhã, devido a tudo que eu acabei de falar de ambas as equipes, sem desmerecer a equipe do Cruzeiro. Probabilidade de placar exato, Corinthians 2, Cruzeiro 1. Eu acredito que o Timão põe fim a essa série invicta do Cruzeiro aí, de 18 jogos de vencibilidade, mas não será nada fácil. A entrada no mais de 1,5 gols no bilhete tem valor, o ambas marca também, mas eu vejo também essa vitória do Corinthians com bastante
probabilidade de acontecer e me atrai bastante uma entrada na vitória do Corinthians amanhã, mas sem desmerecer o Cruzeiro. É jogo sem favorito. Além da final da Copa São Paulo, que acontece às 3h30 da tarde, a gente tem uma segunda análise. É quartas de final da Copa do Rei, Atlético de Madrid, time para o qual eu torço lá na Europa, versus Valência, a probabilidade de placar exato, 2-1 Atlético de Madrid, já estou adiantando logo a probabilidade de placar exato, esse jogo acontece às 5 horas da tarde, o Atlético de Madrid que perdeu 2 jogos nos últimos 10, também faz uma boa temporada, uma grande campanha no Campeonato Espanhol, a equipe do Valência vem de goleada, 5-1 fora de casa, frente ao Girona, o Atlético de Madrid, nos últimos 10 jogos foram 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, marcou 20 gols, sofreu 15, um ataque houve, que se mostrou houve, pelo menos no que diz respeito a esses últimos 10 jogos, com média positiva de 2 gols por partida, mas, como eu falei anteriormente, vem tomando gols de um jeito que não é costumeiro da equipe do Atlético de Madrid, já que é uma equipe que preza muito também o setor defensivo e não costuma tomar muito gols, mas ultimamente vem tomando número de gols aí que não é nada interessante. Então é uma equipe que tanto está fazendo gol como está tomando. Um exemplo, a equipe marcou 20 gols nos últimos 10, uma média positiva de 2, sofreu 15, uma média negativa de 1,5, então são dados muito interessantes. Sofreu gols em 7 dos últimos 10 jogos, isso só reforça aquilo que eu acabei de falar, precisa melhorar a parte defensiva. Em compensação, marcou gol em 9 dos últimos 10 jogos. É uma equipe, repito, que anda marcando gols, ultimamente marcando mais do que de costume e também tomando mais gols do que de costume. Então, é jogo para gols amanhã, um mercado de mais de 1,5 gol tem muito valor e, a princípio, eu descarto ambas marcas, deixo por ao vivo e vejo esse mais de 1,5 gol muito mais interessante. Já pelo lado do Valência, 7º colocado no Campeonato Espanhol, 32 pontos, o Atlético, lembrando, é o 4º com 41, mas aqui é jogo de Copa, não tem nada a ver com o Campeonato Espanhol, são competições diferentes e as equipes com comportamentos, obviamente, diferentes, além dos objetivos em comum, que é se classificar para as semifinais da competição. A equipe do Valência é uma equipe que pouco empata, com ela é 8 ou 80, ou vence ou perde. Essa está sendo a trajetória da equipe do Valência na maioria dos seus jogos. Nos últimos 11 jogos até aqui, ela perdeu 7 e venceu apenas 4, ou seja, saiu muito mais derrotada do que vencedora. A equipe nos últimos 7 jogos fora de casa obteve 3 vitórias e 4 derrotas, manteve a média de vitórias abaixo do número de derrotas, repito, perde muito mais do que ganha. 3 vitórias e 4 derrotas, marcou 10 gols, uma média positiva aí de 1,5 gol por partida e sofreu 11, também arredondando média de 1,5 gol por partida. Já no confronto direto, fora de casa, a equipe conquistou 4 empates e 3 derrotas, ou seja, o Atlético de Madrid costuma levar a melhor. Marcou 6 gols, média positiva de 1 gol por partida e sofreu 14, média negativa de 2. Já pelo lado do Atlético de Madrid, como mandante, defende uma invencibilidade de 16 jogos. Não sabe o que é perder dentro dos seus domínios. Foram 12 vitórias e 4 empates, marcou gol em 15 dos últimos 16 jogos, que manteve e que mantém essa invencibilidade dentro dos seus domínios, 37 gols, uma média positiva aí de mais de 2 gols por partida e sofreu 16, média negativa de 1 gol por partida. Confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, obteve 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, marcou 12 gols e sofreu 5, média positiva de 2 e média negativa de 1 gol por partida. Vitória do Atlético amanhã, assim eu espero, assim eu acredito, pelos números, pelo momento de ambas as equipes, grau de aproveitamento, tanto na parte ofensiva como defensiva, eu vejo o Atlético, assim como eu vi e analisei recentemente o jogo do Corinthians, também com probabilidade de 2-1, vitória do Atlético ou mais de 1,5 gol, sem muito mimimi, sem muito blá blá blá, rápido e objetivo. Agora partindo para o terceiro e último jogo pré-analisado, lembrando, tripla do dia, agora Campeonato Carioca, rodada 3, 9h30 da noite, a bola rola para Audax e Fluminense. O Audax que está a 5 jogos sem saber o que é vencer, vem de 5 derrotas consecutivas, marcou 4 gols e sofreu 15. Já o Fluminense, campeão da Libertadores, estreou fora de casa, empatando 1-1 contra o Volta Redonda e depois em casa derrotou a equipe da Portuguesa pelo placar de 2-1, somando 4 pontos na tabela de classificação e ocupando a 4ª colocação no momento. Lembrando, o líder é o Botafogo com
6 pontos na primeira colocação. Já a equipe do Audax estreou levando uma goleada fora de casa, 4-0 diante do Flamengo. Depois perdeu para a equipe do Madureira, também fora de casa, pelo placar de 1-0. Este é o jogo onde a equipe vai buscar reabilitação na competição. Já pelo lado do Fluminense, a equipe vai tentar também conquistar um resultado positivo, somar mais 3 pontos na tabela de classificação, e aí, dependendo do que aconteça no jogo do Vasco, que joga também na rodada, ele pode, com essa vitória amanhã, assumir a liderança momentânea da competição. Então é de extrema importância que o Fluminense conquiste pontos, em especial os 3, a vitória diante de um adversário que é o Lanterna e que certamente vai brigar na parte de baixo da tabela. Então é inadmissível, com todo respeito ao Audax, que o Fluminense, campeão da Libertadores, o melhor time do Rio, um dos melhores do Brasil, se não o melhor em determinados momentos, na temporada passada provou isso, vença amanhã um adversário aí que estreou com 2 derrotas, né? O melhor, estreou com uma derrota e na sequência sofreu outra derrota. Então o Fluminense favorito, probabilidade de placar exato, Audax 0, Fluminense 2, ou simplesmente fora vence, empate anula. O mais de um gol também tem muito valor e a princípio ambas marcas eu descarto. Jogos aleatórios, confronto direto, foram 4 jogos até aqui que eu consegui filtrar, né? Que eu consegui colher informações aqui. Foi um 3-0 para a equipe do Fluminense em 2023, depois um 1-0 em 2022 e um 3-1 em 2014. Curiosidade, as 4 derrotas foi fora de casa da equipe do Audax, ou seja, quando perdeu para o Fluminense esses 4 jogos, foi jogando fora dos seus domínios. Repito, 3-0 em 2023, ano passado, 2022 1-0, 2014 3-1 e 2013 1-0, ou seja, 4 últimos jogos que eu consegui filtrar, deu Fluminense, 4 vezes se saiu vencedor. Probabilidade de placar exato amanhã, Audax 0, Fluminense 2, ou mais de 1,5 gol no bilhete, para mim também tem muito valor. Além desse empate anula, porque 1-0 amanhã fora de casa, assumir, dependendo da situação aí do jogo do Vasco, caso ele tropece e assumir a liderança do campeonato, vai soar como uma goleada, porque o que importa agora, a princípio, é os 3 pontos e subir cada vez mais na tabela de classificação. Então, finalizando, tripla do dia, Fluminense para vencer, Audax 0, Fluminense 2, dá para formatar até mesmo uma tripla exata, Corinthians 2, final da Copa São Paulo, Cruzeiro 1, e Atlético de Madrid, quarta de final da Copa do Rei, 2, Valência 1, probabilidade de placares exatos e formatação de tripla exata, além da tripla do dia, ou seja, os 3 para vencer. Muito valor nessa tripla do dia. Além dessa tripla do dia, no finalzinho do vídeo, vocês também poderão filtrar algumas entradas interessantes que eu coloquei, formatação de placares exatos, bilhete pronto, binguinho top 5, a tripla promissora, top 10, top 16, super 16, melhor dizendo, além de outras entradas de probabilidades. Mas não esquece, se já é inscrito no canal, deixa o like, feedback, se não é inscrito, se inscreve, deixa o like e fortalece. E além deste conteúdo, eu vou aqui resumidamente passar para vocês o que de fato aconteceu hoje, quarta-feira, no que diz respeito ao conteúdo colocado no canal e nas demais redes sociais. Estamos com os bilhetinhos, os binguinhos em aberto, até porque tem jogos, bola rolando, e outros jogos ainda para iniciar, né? Tem o jogo do Monte Rei, já acredito que já começou, então a tripla do dia está viva, a tripla promissora está viva, tem o Super 6 e o Top 5 também vivo. Então, boa sorte a todos, uma boa noite e até a próxima. Lembrando, amanhã, 25 de janeiro, é feriado na capital paulista e a gente torce para que o dia seja bastante positivo e para que o hoje também, a finalização desses jogos que estão em andamento, a gente possa ter aquele greens tão esperado durante todo o dia. Uma boa noite a todos e até a próxima.